Bom, vamos começar a atividade da unidade 2 de deposição de resíduos sólidos, né? Meu nome é Denner Fontela. As alternativas para a disposição de resíduos surgem com alternativa aos métodos convencionais, buscando diminuir danos ambientais e buscando alternativas mais aceitáveis aos órgãos ambientais, que estão cada vez mais vigilantes quanto a este tema, né? A gente tem aí uma grande comoção social por conta do que está acontecendo aí, né? Do que aconteceu aí com Vale Feijão, com Samarco. Então, no caso, essas alternativas servem aí, elas bem planejadas aí para buscar esses menores danos e menor visibilidade, né? Visibilidade só é bom para mineração quando ela vende seu produto. Os três tipos de alternativas mais aplicados, né, para esse tipo de disposição de resíduos sólidos é o empilhamento a seco, o empilhamento drenado e a codisposição e disposição compartilhada. Bom, no empilhamento a seco, também conhecido como dry stack, são utilizados filtros ou espessadores que possibilitam a disposição como empilhamento para fazer esse empilhamento a seco, né? Eliminando as necessidades de barragem. A vantagem desse método é a minimização dos custos operacionais e a melhor estabilidade do empilhamento, tendo mais resistência ao cisalhamento do resíduo empilhado. Minimização do custo operacional, depois que você secou, empilhou, acabou. Né? Você não tem que ficar dando manutenção, ficar acompanhando ali, no caso, aquele resíduo, né? Depois dele bem compactado ali e disposto em um talude, você não tem necessidade de um monitoramento, né? A não ser que apareçam alguns indicadores aí de instabilidade. As desvantagens são os custos envolvidos nesse tipo de processamento. Por quê? Né? Quando você fala em custos de processamento, para você poder dispor o resíduo sólido seco, você precisa fazer um processo de secagem via filtro, né? Deu exemplo hoje, né? Apesar da gente ter tido exemplo nas aulas, nos slides, você ter à disposição a secagem via filtro a vácuo. Hoje eu estou vendo muitas alternativas, né? Muitas empresas investindo em filtros prensa. Eu estou num projeto agora, na Itaminas, um na VG, né? Já tem um projeto implantado na CSN Casa de Pedra, na VM Pau Branco. Todas essas empresas elas já têm um sistema que busca ali, no caso, fazer a filtragem via filtro prensa, né, para poder dispor o resíduo sólido, justamente e principalmente por causa do acidente da Vale Feijão, né, que ele limitou a utilização das barragens deles. Então, assim, são caros. Para você ter ideia, um filtro só desse gira entre 18 e 25 milhões, um de grande porte, né? E aí a capacidade deles é 100 toneladas hora. Essas empresas geram muito mais, uma capacidade muito maior de resíduo do que isso, né? Então, para você poder fazer esse processo de secagem, fica muito caro. O empilhamento drenado, né, é um outro tipo aí, no caso de disposição de resíduos sólidos. Neste tipo de empilhamento, adota-se uma estrutura drenante que não retém a água livre que sai dos poros dos rejeitos. Este método libera água por meio de uma drenagem interna, com grande capacidade de vazão, ligada aos rejeitos do reservatório, tendo a vantagem de um baixo custo de construção e operação. Eu já vi esse sistema sendo empregado. A gente faz aí, no caso, a estocagem do material em baias, e aí você tem um elemento filtrante, né? Você tem as canaletas de drenagem e você enclausura elas com os elementos filtrantes, e aí, à medida que você vai dispor no material, a água vai indo embora, né? Esse material vai secando. E aí o que acontece? Isso aí, algumas minerações próximas aqui, menores, que mexem com agregado, área industrial, eles usam esse tipo de baia. Como o volume é pequeno de resíduo, as canaletas funcionam muito bem. E aí depois de um tempo, né, quando ele vai fazer uma manutenção na instalação dele, ele limpa essas canaletas, né, geralmente troca os elementos filtrantes. Aí quando fala elemento filtrante, são mantas de bidis, né, são mantas permeáveis aí que ele consegue drenar a água e reter os sólidos.
E aí é um processo barato, né? Onde que você tem um baixo custo aí de construção e operação. A desvantagem é quando você vai fazer isso para grandes volumes, né? Porque aí você tem um tempo de movimentação muito grande para poder retirar esse material lá de dentro, tomar cuidado com as canaletas, então é uma operação um pouco melindrosa, tá? Nesse tipo que eu estou exemplificando, né? A codisposição e disposição compartilhada, né, na disposição compartilhada, os rejeitos ou rejeitos estéreos não passam por processo de mistura antes de serem dispostos no local. Já a codisposição, os meus são misturados de forma a combinar estéreis com a mescla das granulometrias finas e grossas. Dessa forma, as partículas com granulometrias mais grosseiras elas são permeadas pelas finas, melhorando a estabilidade no empilhamento. Bom, as vantagens da codisposição é a redução de volume, melhoria das características físicas do empilhamento, maior resistência, recuperação da área minerada, né? E as desvantagens é o maior cuidado no projeto e controle de operação, comprometimento ambiental se o rejeito for tóxico. No caso da disposição compartilhada, as vantagens é o aproveitamento da área já utilizada para a disposição dos estéreis, a redução do comprometimento ambiental, a recuperação da área minerada. E as desvantagens é parecida com a codisposição. O maior controle no projeto e operação, comprometimento ambiental, quando um dos resíduos for quimicamente ativo ou tóxico, né? Então, basicamente essa apresentação, tentei ser sucinto nas desvantagens e vantagens, né? E tamo aí. Um abração.